Nesta aula nós vamos fazer uma torta de manga com geleia de ameixa. Agora é a parte da nossa memória afetiva que a gente tanto gosta dos doces, né? Nós vamos fazer doces saudáveis que a gente pode comer sem culpa, que são nutritivos, que alimentam, que são saborosos e que a gente pode estar comendo sem ter nenhum prejuízo para o nosso corpo. E além deles não serem inflamatórios, não serem nada de prejudiciais, eles ainda são super nutritivos, feitos através de castanhas, de frutas frescas, frutas secas. Então vamos lá. O que nós vamos precisar para fazer essa torta de manga? Então, primeiramente, nós vamos começar fazendo uma farinha. Como que nós vamos fazer a farinha? Depois, esse mesmo processo nós vamos usar para fazer os docinhos. Então, como que a gente faz uma farinha? A gente simplesmente dá uma triturada, né, na nossa castanha, na nossa oleaginosa. Então, do que nós podemos fazer as farinhas para estar fazendo as tortas, os docinhos? Nós podemos usar a castanha de caju, amêndoas, a castanha do Pará, que se chama, né, alguns chamam de castanha do Brasil. Nós podemos estar usando o girassol também, cai bem a mistura dele. E qual vocês quiserem, dá para misturar uma com outra, metade uma com metade da outra, ou misturar até 3 nozes, fica muito legal também, macadâmia. Cada uma vai trazer sua particularidade no sabor, na textura. O que a gente tem que cuidar? A gente não pode estar batendo muito, porque quando a gente começar a bater demais, vai começar a soltar a gordura daquela castanha e daí já vai virar uma pasta, vai deixar de ser uma farinha. O amendoim também dá para nós estar fazendo uma farinha. Então é assim, é uma processadinha que a gente viu que virou farinha, desliga, porque se tu continuar batendo, ele vai começar a soltar gordura e vai ficar uma pasta, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou fazer uma farinha de castanha de caju. Então aqui eu tenho a minha castanha de caju, tá? Essa castanha de caju é uma castanha de caju seca. Então, quando a gente vai fazer uma farinha, a gente sempre tem que usar na forma seca. Nunca podemos usar ela que ficou hidratada, porque senão não vamos conseguir fazer a farinha. Então, daí vocês vão me dizer, tá, mas daí eu vou usar a castanha de caju crua, a castanha de caju torrada. Então, assim, pessoal, se você quiser, se você é aquele CDF que quer fazer tudo certinho mesmo, né? E você quiser tirar o fitato, fazer todo o processo, então o certo seria você comprar uma castanha de caju crua, deixar ela de molho para tirar o fitato, lavar bem e depois pôr secar no desidratador ou no sol, e quando ela estiver seca você bater para fazer a farinha. Se não, você também pode estar usando uma castanha de caju ou torrada, né? Ou ela crua mesmo, sem fazer o processo da demole. Essa daqui que eu vou usar para vocês hoje é a castanha de caju torrada, tá? Eu acho assim que também a gente não precisa ser, né? Nossa, não pode comer nada. Não tem problema, né? Vai comer uma castanha de caju torrada, do jeito que você fizer essa torta, ainda vai ser 1000 vezes melhor que você comer qualquer outro doce, né, que não seja de uma forma natural. Então essa é uma castanha de caju torrada sem sal, né, porque nós vamos estar fazendo uma receita doce. Então eu vou fazer ela virar farinha. Como que eu vou fazer? Botei aqui castanha de caju torrada sem sal. Vou fazer ela virar farinha. É só uma pulsadinha. Eu vou usar esse processadorzinho, pode ser no liquidificador. Pronto, passou daí, ela já vai começar a soltar gordura. Quase já começou a soltar gordura, ó, que eu vou mostrar pra vocês, calma aí. Ó, aqui embaixo, ela já começou, ó, aqui ela já tava começando a soltar gordurinha, ó. Se eu deixasse um pouquinho mais, mas ainda eu consegui fazer ela bem, ficar numa forma bem soltinha de farinha. Então aqui,
ficou 2, 3, deixa eu tirar elas aqui. Então, aqui é importante anotar isso, né? Se você quer ela numa forma de farinha, então você não pode estar deixando muito tempo. Então, assim a gente faz uma farinha na alimentação viva. Aqui nós temos uma farinha de castanha de caju. Ainda tem algumas farinhas que a gente consegue comprar até pronta, por exemplo, a farinha de amêndoa. Se eu quiser comprar ela já trituradinha, já pronta, eu posso estar usando a farinha de amêndoa. Tá? Aqui eu tenho uma farinha, ó, de castanha de caju, que eu posso estar misturando, né? Posso estar misturando, de repente, um pouquinho de farinha de girassol com um pouquinho de farinha de castanha de caju, meio a meio, também fica legal. Muito bem. Agora, o segundo passo que nós temos que aprender é como que nós fizemos uma geleia, que nós vamos estar utilizando, então, as geleias para fazer os docinhos, para fazer as tortas. Então, uma farinha a gente já sabe como é que se faz, e uma geleia, como é que eu faço? Então, uma geleia eu posso estar fazendo com qualquer fruta seca, tá? Posso estar fazendo uma geleia de ameixa, uma geleia de tâmara, uma geleia de uva passa branca, uma geleia de uva passa preta, uma geleia de damasco, uma geleia de banana passa, e assim vai. Como que eu faço uma geleia? Das duas misturadas também, né? Tipo, 2 tipos, damasco com uva passa branca, tá? Então, posso estar fazendo as geleias de frutas secas. Então, como que eu faço uma geleia? Aqui eu tenho ameixa seca, sem caroço. Cortei ela, sempre é bom cortar ela para se certificar que nenhuma tem o caroço dentro, porque senão quando você vai bater vai dar ruim, vai estragar seu liquidificador. Cortei ela e botei ela de molho, tá? Botei ela de molho para quê? Eu coloco de molho para ela dar uma amolecida e facilitar a batida do liquidificador, para ficar mais fácil de bater, mais homogêneo. Quanto tempo de molho? Em média, meia hora. Meia hora de molho já tá ótimo, é só para dar essa amolecida. No caso das frutas secas, não tem o problema dos antinutrientes, como é as castanhas e as sementes. Então, qualquer geleia que eu for fazer, eu faço isso. Coloco de molho, deixo uma meia hora de molho, né? Agora, eu vou jogar fora. Se eu quisesse, eu posso usar essa água do molho também, tá? Mas eu vou jogar fora a água do molho porque eu vou bater ela purinha. Depois, se eu ver que precisar um pouquinho de água, daí eu vou colocar um pouquinho de água. Então, eu sempre começo com ela purinha, assim, ou com o mínimo de água, para ter a certeza que não vai desandar a minha geleia. Porque às vezes a gente acaba colocando muita água e daí ela acaba começando ela fica muito molinha, né? Então, aqui o que eu tenho? Ameixa seca, sem caroço, que ficou hidratando na água. Somente isso, ela já dá uma encharcada e eu vou bater e fazer minha geleia. Se eu ver que precisar um pouquinho de água, eu vou usar um pouquinho de água. Se você for fazer no liquidificador, provavelmente você vai ter que pôr um pouquinho de água, né, para facilitar a batida. Vamos lá. Aqui eu já vi que eu vou botar um pouquinho de água, eu poderia deixar sem, mas ela vai ficar muito firme e vai ficar ruim para espalhar na torta. Então eu vou colocar um pouquinho de água. Daí ela fica mais... Depende pro que eu quero, né, pessoal? Se é para fazer um docinho, às vezes é melhor que ela fica mais firmezinha, que ela dá mais o ponto. Aqui, como eu vou querer pra torta, então eu vou deixar ela mais... Também é muito importante você bater bem, deixar ela bem homogênea, né? Que daí fica outra textura.
aqui. Nossa, tá essas geleias, elas são boas até pra gente comer com uma fruta. A gente pode fazer várias coisas com elas. Eu vou colocar um pouquinho mais de água. Eu quero que, para essa receita, eu quero que ela fique um pouquinho mais molinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas para um docinho, olha só que coisa mais linda. Já estaria ótimo. Eu vou colocar só um pouquinho mais de água. E para a torta, se ela ficar um pouquinho mais molinha, vai ser melhor para mim espalhar. Vamos ver a textura. Dá para pôr um pouquinho mais ainda. Então isso é bem importante, pessoal. A gente sempre bota menos e depois, se precisa mais, a gente vai acrescentando do que a gente colocar demais e depois a gente não consegue mais ajeitar a textura, né? Agora sim. Não vai nem precisar de continuar aqui no mixer, porque ela já tá bem... Nossa, tá num ponto maravilhoso. Então, é assim que se faz uma geleia. A gente usa muito essas geleias na alimentação viva, pessoal, também quando a gente quer adoçar alguma coisa. Então, ter uma geleinha de tâmara na geladeira é muito interessante para a gente tá usando como, no lugar do açúcar, como um adoçante, né? E essa geleinha de ameixa, ela cai muito bem para comer com abacate. Ou até mesmo camã, ó. Agora ela tá num pontinho melhor para mim. Então aqui nós temos uma geleia, nossa geleia de ameixa. É assim que eu fiz as outras geleias. Mas o que nós vamos usar para essa torta? Então nós vamos usar a farinha aqui, né, de castanha de caju. Eu tinha mais aqui processada. Nós vamos usar manga Palmer, cortadinha em cubinhos. É muito interessante que a manga esteja bem madurinha, tá? Não passada, né? Mas que esteja bem doce, que vai mudar todo o sabor da torta. Por que manga Palmer? Porque a manga Palmer, ela não tem aqueles fiapos, então a Tommy, às vezes ela tem aqueles fiapos, não fica muito agradável de você comer na torta. Essa daqui, eu achei a Palmer no ponto, nem sempre a gente acha, às vezes elas estão muito verde, às vezes elas estão muito passadas. Então muda totalmente o sabor da torta, olha que linda. Corta em cubinhos a manga Palmer, mas o que nós vamos usar? Nós vamos usar também geleia de uva passa branca, fiz do mesmo jeito que a gente fez a geleia de ameixa, aqui tá a geleia de uva passa branca. Vamos usar alguns moranguinhos também para enfeitar e uns picadinhos para colocar no meio da manga. E vamos usar coco. Esse coco é o coco marronzinho do supermercado, coco seco, a gente compra no supermercado. Quebrei ele, tirei aquela película que ele tem, aquela casquinha, e cortei ele em pedacinhos, tá? Que daí nós vamos fazer o nosso chantilly da torta. Então vamos lá. Como que nós vamos montar essa torta? Aqui eu peguei uma forminha daquelas de papel mesmo. Eu vou colocar esse fundinho aqui só para dar uma enfeitadinha. Mas se você não quiser, também não precisa nem colocar, que daí, se for só pra em casa, né, pra gente, daí também evita o plástico, né? E eu vou precisar um aro. Esse daqui é um aro daquelas formas de fundo removível, tá? Pode ser essa parte da forma de fundo removível ou pode ser também um aro. Aí você pode estar fazendo no tamanho que você quiser. Se você quiser fazer uma tortinha pequenininha, se você quer fazer uma torta maior, pode ser qualquer aro que você encontra em lojas de lar ou em lojas de festas, tá? Então aqui eu vou ter a nossa forma, uma forma com um aro. Agora vamos fazer a massa da nossa torta. Como que nós vamos fazer?
Deixa eu pegar aqui. Eu só vou separar um pouquinho aqui, vou tirar um pouquinho dessa farinha, que eu não vou precisar toda. Então, nós vamos fazer a massa da nossa torta. Então, nós vamos colocar mais ou menos um tanto de farinha de castanha de caju para a mesma parte de geleia de fruta seca, de geleia de uva passa branca, eu vou estar usando aqui. Sempre que eu for fazer uma massa para uma torta ou um docinho, eu vou usar mais ou menos essa fórmula, podendo ter algumas alterações, mas vai ser uma parte de oleaginosa, de uma farinha, de uma castanha, e uma parte que vai dar o doce, que vai ser de uma fruta seca, podendo ter outras misturas também. Aqui nós vamos usar farinha de castanha de caju e geleia de uva passa branca. Qual a proporção? Se você gosta que fique bem doce, pode ser 1 por 1. Uma parte de farinha para uma parte de geleia de fruta seca. Se você acha que, se você já não gosta mais de tão doce, você pode estar diminuindo a quantidade da geleia. Então, eu vou fazer aqui e você também vai ter que cuidar o ponto. Depois você pode usar outras coisas, às vezes, para dar ponto, como um coco ralado e algumas outras coisas. Nós vamos amassar aqui e vamos estar fazendo uma massinha com isso daqui. Então, aqui tá a minha farinha de castanha de caju, a minha geleia de uva passa. Vamos ver aqui o ponto. Vai ter que ficar num ponto de massinha, que eu consiga modelar na minha forma. Posso misturar outras farinhas também. Até vou misturar aqui um pouquinho agora de uma outra farinha que já tenho batida para dar o ponto. Ó, já tá em ponto de massa, mas ainda tá meio grudentinho, ó. Ela tem que ficar um pouquinho, ó, não tá soltando da minha mão ainda. Um pouquinho mais firmezinha que isso. Então, posso estar misturando um coco ralado, também pode ser. Só um pouquinho. Aqui, como eu vou usar coco na parte de cima da torta, eu vou misturar um pouquinho de coco. Aqui é o coco ralado seco, tá? Esse que você compra em lojas de produtos naturais. Eu vou misturar ele um pouquinho. Vamos ver aqui se já vai dar o ponto. Coco ralado seco, esse daqui. Coco ralado seco fino, que você compra em lojas de produtos naturais. Ó, ele já ficou mais firmezinho. Dá pra pôr mais um pouquinho. Ou posso colocar mais um pouquinho de farinha daí, né? Tanto faz de farinha de castanha de caju ou de outra farinha também. Eu quero que essa massa fique bem firmezinha. Ó, aqui ela já tá agora menos grudentinha. Não sei se vocês conseguem perceber. Ó, ainda tá grudando um pouquinho na minha mão, mas já não muito. Vou misturar um pouquinho, só uma colherada, de uma farinha de amêndoas que eu tenho aqui, só para ela dar uma firmadinha. Aqui eu tenho uma farinha de amêndoas, prontinha. Eu vou misturar um pouquinho de farinha de amêndoas. Vou pôr mais um pouquinho. Então, isso daqui, pessoal, é uma coisa que vocês vão ver como fazendo, né? Na prática. Pra ver bem certo. Porque às vezes pode mudar. O que pode mudar? Você colocou um pouquinho mais de água para fazer sua geleia tá mais molezinha. Então, essas coisas podem dar alteração. Aí, se a geleia estiver mais molezinha,
Daí o que vai acontecer é que vai ficar mais mole, daí vai precisar mais farinha. Agora ficou boa a massinha. Tá num ponto bem bom. Então agora eu vou espalhar minha massinha na forma. Que fácil fazer uma massa, né, pessoal? Não precisa nem assar. Rapidinho. E a gente fica horas lá fazendo, espichando massa. Então aqui tá a minha forma agora. Eu vou colocar a minha massinha. Então, ó, coloquei a minha massa. Vou espichar aqui ela bem. Coloco ela bem no fundo e posso subir um pouquinho nas laterais se eu quiser. E daí depois ela vai aparecer mais as camadinhas. Então, espicho ela bem. Tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Porque ela fica grudentinha. Aí aqui também, se você quiser, essa massinha fica maravilhosa, pessoal. Se você quiser fazer a massa mais grossa, se você quiser fazer ela mais fininha, menos quantidade. Se você quiser subir ela um pouquinho nas laterais para ficar aquela bordinha depois quando você desenformar. Como tem a gordura da castanha, às vezes nem precisa você untar ela, né, com óleo de coco. Mas se você quiser pegar também um guardanapinho com óleo de coco e quiser untar o seu aro e o fundo da forma onde você for colocar, também pode ser. Essa torta hoje eu tô fazendo para uma amiga minha. Já tô aproveitando gravar a aula e fazer a torta para ela, por isso que eu coloquei nessa forma de papel, mas senão eu tenho formas em casa, né, que daí não precisa a gente estar usando essas formas. Ó, arrumei bem a minha massinha. Vou mostrar para vocês como que ela ficou bem certinha. Então, tá aqui. Ó, tá aqui o fundo. Eu subi só um pouquinho nas bordinhas. Aqui tá minha massa. Agora nós vamos para a primeira camada do recheio. O que que nós vamos usar? Manga. Então, só colocar a nossa manga. Palmer, maravilhosa. Nossa, que cheirosa que tá essa manga. Vamos espalhar bem aqui a nossa manga. E eu vou colocar aqui 2, 3. Deixa eu tirar só um pouquinho aqui da manga, que depois eu quero sobrar para fazer o miolinho da florzinha de cima. E aqui eu vou colocar também um pouquinho de morango picado, que eu gosto só para dar um cítricozinho junto. Ele dá aquele cítrico, ele fica legal misturado com a manga, mas é opcional, tá? Se você quiser, se não quiser. E dá o colorido também. Então, vamos ver aqui. Então, a minha camada de manga eu ajeito bem. Agora, qual que é a próxima camada aqui? Agora vai vir a minha geleia de ameixa, que super combina com manga. Então, agora nós vamos usar a nossa geleia. Então, vamos colocar a nossa geleia de ameixa. Por isso que vocês entenderam por que eu falei
que ela estava muito consistente para espalhar aqui ia ser difícil, por isso que eu acabei colocando um pouquinho mais de água. Então, agora vamos espalhar nossa geleia de ameixa. Meu Deus, pessoal, vocês imaginam isso daqui? Essa torta é maravilhosa, ela é refrescante, quando tá calor pro verão, nossa, ela é muito gostosa. Espalho bem a minha geleia. E agora daí nós vamos finalizar com um chantilly, né? Torta tem que ter chantilly. Vamos finalizar com um chantilly de coco. Como que nós vamos fazer esse chantilly de coco? O chantilly de coco nós vamos fazer, é muito simples. Deixa eu só passar aqui. Vamos só bater o nosso coco fresco. Que nós descascamos e cortamos ele em cubinhos, com o mínimo de água possível. Vou passar uma água aqui. É bem importante uma consideração aqui, que o coco, se você bate muito ele pode estar dando um gosto de sabão. Então a gente tem que estar cuidando quando a gente vai lidar com o coco para não bater muito. Então tá aqui o nosso mixer. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer nosso chantilly de coco. Como que nós vamos fazer? O coco com um pouquinho de água, só isso. Importante também que o coco esteja legal. Tem que ver tudo isso. Se é um coco às vezes muito velho, ele pode estar muito fibroso. Então tudo isso vai mudar. Colocar um pouquinho de água, mesmo estilo da geleia. Depois nós vamos ver se precisa mais água. Vamos aos poucos. Tá? Tem que ir com paciência, tá, pessoal? Precisar dar uma mexidinha. Colocar mais um pouquinho de coco aqui. Ainda mais se... Aqui, deixa eu tirar isso aqui que começa a fazer sujeira. Tá? Ainda mais se você for fazendo líquido. Você vai ter que ter paciência, parar, mexer. Nem precisa pôr mais, é só bater. Parar, mexer, tem que ter calma.
Vamos ver se já deu, se ficou algum pedacinho. Já tem um pedacinho aí. Se você não quiser fazer, pessoal, com esse coco, você pode estar também utilizando o coco ralado seco, aquele que a gente pegou ali antes para dar o ponto na massa. Mas é bem diferente, o gosto, né, o sabor é bem diferente. Esse daqui, o coco in natura, ele fica... Então agora, vamos colocar o nosso chantilly. Ó, pessoal, chantilly de coco. Então é importante que o coco esteja bem, não pode estar com muita água, porque senão ele vai começar a largar água aqui. Mas também tem que estar bem batidinho. Vamos arrumar aqui. Se precisar, eu também posso colocar um pouquinho mais de coco ralado seco por cima. Vou espalhar bem. Tem que ter cuidado para que eu não acabe retirando a geleia, misturando no coco. Eu peguei a polpa de um coco aqui, mas era um coco pequeno. Então aqui ficou bem ralinho de coco. Eu vou dar uma terminada. Vou polvilhar com um pouquinho de coco ralado em cima. Só para mim fazer uma finalização. Onde eu botei meu coco ralado? Aqui. Então, só para mim. Aqui que ficam uns pedacinhos. E agora nós vamos enfeitar. Vamos enfeitar com moranguinhos. Vamos enfeitar, vamos levar para gelar e depois tirar o aro. Que cheirosa! Vamos enfeitar com os moranguinhos. Aqui eu peguei um moranguinho e cortei ele para fazer uma florzinha. Vamos ver aqui se eu vou conseguir. Aqui. Uma florzinha, e eu vou fazer o miolinho dessa florzinha com manga. A nossa torta é de manga. Aqui. E agora eu vou colocar uns moranguinhos assim para enfeitar. Posso polvilhar depois um pouquinho de canela, que fica bem
bonitinho. Aqui. Por último aqui. Aqui. Agora eu só vou polvilhar um pouquinho. Olha que linda, uma mandala. Vou polvilhar um pouquinho de canela. Só para dar um toquezinho em cima do coco. Só para dar um charme. E agora, pessoal, nós vamos gelar a nossa torta e já vamos desenformar ela. Olha daqui a nossa torta, nossa mandala. Vai para a geladeira. Vamos desenformar a nossa torta, então. Tá ela aqui, já ficou no freezer. Agora, com muito cuidado, nós vamos desenformar. É bom vocês deixar, pessoal, aproximadamente umas 2 horas no freezer, para não ter problema dela desandar quando vocês for tirar o aro. Vamos ver aqui. Calma aí, que a minha tá brigando aqui para sair. Tem que ter muito cuidado para ela não desmoronar. Vai dar certo. Vamos torcer aí, pessoal. Deu muito certo. Pessoal, então tá aqui a nossa torta. Olha as camadas, a massa, camada de manga, camada de geleia de ameixa. E olha essa torta. Que linda, né? Saudável, nutritiva. Tenho certeza que vocês podem fazer, que todo mundo vai amar, porque ela é maravilhosa. Certo, pessoal? Até a próxima aula. Tchau!